Olá, no nosso vídeo de hoje nós vamos discutir o conceito de balanceamento de equações químicas. É um conceito extremamente importante, é um conceito muito cobrado nos vestibulares indiretamente, já que em todos os exercícios que envolvem cálculo estequiométrico, que é um conteúdo adorado pelos vestibulares em geral no Brasil, você tem que balancear uma equação química ou, no mínimo, conferir se essa equação química está balanceada. Então, nosso tema de hoje vai ser balanceamento de equações químicas. Vamos lá! Primeiro, a gente precisa entender como que são representadas as substâncias. Existe uma fórmula clássica que mesmo quem nunca estudou na vida sabe o que significa. Se a gente falar H2O, provavelmente a maioria da população mundial sabe que esse símbolo se refere à molécula de água. Então, na molécula de água, a gente escreve o símbolo que representa a molécula de água é H2O. Então, para cada molécula de água, nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Isso é a molécula mais simples. Então, primeiro, vamos entender como é que se representa um elemento, depois, como é que representa uma substância e como que a gente observa a quantidade de elementos que tem numa determinada substância. Se a gente pegar na tabela periódica, os elementos podem ser representados por uma letra ou por 2 letras. Se a gente pegar o caso de carbono, oxigênio, nitrogênio, flúor, eles são elementos que são representados apenas por uma letra. Quando um elemento é representado apenas por uma letra, nós utilizamos apenas uma letra maiúscula. Só que temos que tomar cuidado porque o símbolo ele não vem do nome em português. Para a questão de padronização, o símbolo do elemento ele vem derivado do nome do elemento em latim. Como, por exemplo, fósforo, na língua portuguesa, começa escrito com F. Então, você escreve fósforo normal, do mesmo jeito que a gente fala ali no goianês. Só que quando você vai olhar na tabela periódica o símbolo do fósforo é P. Então, vai acontecer isso, e é um caso extremamente grave. Se você não souber isso, parece um conceito muito simples, é muito besta, mas se você não tiver em mente isso, você vai pegar uma questão de cálculo estequiométrico, por exemplo, você vai conseguir balancear a equação, se você entender todos os aspectos desse vídeo, mas aí, de repente, está lá para calcular a quantidade de fósforo, você está procurando um F na tabela periódica. Parece uma coisa ridícula, mas eu já vi acontecer. Então, tomem muito cuidado com isso. Nem sempre o símbolo do elemento vai ter a ver com a forma que a gente fala isso em língua portuguesa. O sódio, que é um elemento representado por 2 letras, o símbolo dele é Na. Então, quando o símbolo do elemento, quando um elemento em geral é representado por 2 letras, que é o caso de cobre, ferro, fósforo, sódio, ele vai sempre vir a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula. Então, esse conceito é primordial para você poder começar a entender a questão do balanceamento de equações. Quando você vai olhar a representação de uma substância, quando você vai olhar a fórmula de uma substância, e tem várias letras, como é que você vai diferenciar quantos elementos diferentes tem? Se você tiver apenas uma letra maiúscula, você tem um elemento. Quando você tem a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula, aí você tem um elemento também. Vamos imaginar o seguinte caso para a gente fechar essa parte de representação de elementos. Se você escrever CO, C maiúsculo e O maiúsculo, você tem 2 letras maiúsculas, você tem 2 elementos. Você tem um monóxido de carbono, um gás extremamente tóxico. Se você escrever C maiúsculo e o O minúsculo, você tem apenas um elemento, que é o átomo de cobalto. Então, tenham isso em mente antes da gente avaliar a representação de substâncias. Vamos analisar agora 4 fórmulas de substâncias. A primeira, do nitrato de potássio, cuja fórmula é KNO3, e a outra, a do carbonato de cálcio, que é o CaCO3. No nitrato de potássio, nós temos a letra K maiúscula, N maiúscula e a O maiúscula, seguido pelo número 3. Então, como se você tem 3 letras maiúsculas, você tem 3 elementos químicos. O K, que é o potássio, o N, que é o nitrogênio, e o O, que é o oxigênio.
Agora o outro caso, que é o do CaCO3. Você tem C maiúsculo, A minúsculo. Então isso é um elemento só, que é o cálcio. Depois você tem o C maiúsculo, que vai constituir um outro elemento, e o O maiúsculo, que é um outro elemento. Então no carbonato de cálcio, você tem 3 elementos químicos. Ca, que é o cálcio, C, que é o carbono, e o O, que é o oxigênio. Então, isso é a primeira coisa. Vamos comentar agora sobre como a gente faz para identificar as quantidades. As quantidades é o número que vier logo após o elemento. Esse número a gente dá o nome de índice de atomicidade. Então, quando depois da letra não tem número, significa que você tem uma unidade. Então, no caso do KNO3, você não tem número depois da letra K, então quer dizer que você tem um potássio. Não tem número depois da letra N, então você tem um nitrogênio. E tem o número 3 depois do oxigênio, então o oxigênio você vai ter 3 unidades. Então, na substância nitrato de potássio, quando a gente representa a fórmula, ela tem um potássio, um nitrogênio e 3 oxigênios. Olha o próximo caso, que é o do carbonato de cálcio, CaCO3. Então você tem, depois do símbolo Ca do cálcio, não tem número, então você tem um cálcio. Depois da letra C, que é o carbono, você não tem número, então você tem um carbono. Mas depois da letra O, você tem um número 3, sempre minúsculo depois do elemento. Então, quer dizer que na molécula de carbonato de cálcio, na substância carbonato de cálcio, você tem um átomo de cálcio, um átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio. Vamos ver agora uma outra representação que, por experiência própria, é uma representação que dá muita confusão na hora de você calcular a quantidade. Substâncias que têm um parêntese lá entre os elementos. Vou dar o exemplo do sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, cuja fórmula é Al2SO4 e o SO4 está entre parênteses, você tem 3 elementos químicos. O Al, A maiúsculo, L minúsculo, é um elemento, que é o alumínio. Aí você tem o S maiúsculo dentro do parênteses, é o segundo elemento. E tem o O maiúsculo também dentro do parênteses, que seria o terceiro elemento. Depois do Al, que está fora do parêntese, você tem o número 2. Então quer dizer que você tem 2 alumínios ali. 2 átomos de alumínio, 2 mols de átomos de alumínio. Depois da letra S, não tem número. Então quer dizer que é 1 enxofre. E depois da letra O, você tem o número 4. Então quer dizer que é 4 oxigênios. Mas reparem bem, olhem a imagem aqui, que fora do parêntese tem o número 3. Então, esse valor 3, ele vai multiplicar todos os valores que estão dentro do parênteses. Então, no total, você vai ter 2 alumínios, o alumínio fora do parênteses, 2 porque é o número que vem logo depois dele, o índice de atomicidade dele. Aí dentro do parênteses, depois do enxofre, não tem número, então 1. Então, vezes o número 3 que está fora do parênteses, no total você vai ter 3 enxofres. Depois da letra O, que é o átomo de oxigênio, você tem o número 4. Depois da letra O, você tem o número 4. Então, fora do parênteses, você tem o número 3. Então, você vai multiplicar isso. Então, 4 vezes 3 vai dar 12 oxigênios. Então, no sulfato de alumínio, cuja fórmula é Al2SO4, você vai ter 2 alumínios, 3 enxofres, porque não tem número, então é 1, multiplica pelo número fora do parênteses, 3. E 12 oxigênios, porque depois do oxigênio tem o número 4, e esse número 4 vai multiplicar o número fora do parênteses, 3. Então, no sulfato de alumínio, você tem 2 alumínios, 3 enxofres e 12 oxigênios. Então, tem que entender essa questão do parênteses, que é muito confuso para alunos, principalmente do primeiro ano, quando estão começando a aprender balanceamento, essa questão desse parênteses aí na molécula. Tomem cuidado com isso, que isso vai influenciar bastante no balanceamento. Dando sequência a essa primeira parte do nosso vídeo, nós vamos falar agora sobre uma equação química. Então existe uma diferença bem simples do que é uma reação química e do que é uma equação química. Então vamos supor o seguinte, você tem um carvão, você vai na sua casa e taca fogo nele para fazer um churrasco. Você está fazendo, está liberando energia, você está vendo energia luminosa, calor, tudo. Você está fazendo a reação química. Quando você pega, escreve isso, C mais O2, setinha CO2, você tem uma equação química.
Então, gente, a equação química, ela é a representação de uma reação química. Então, todos os elementos, observem aqui na imagem, todos os elementos que estão antes da seta, nós damos o nome de reagentes. Todos os elementos que estão depois da seta, nós damos o nome de produtos. Vamos ver agora como é que nós lemos uma equação química. Então, para exemplificar a leitura de uma equação química, eu vou usar a reação entre o ácido sulfúrico, cuja fórmula é H2SO4, e o hidróxido de sódio, que é o NaOH. Para quem é aluno do nono ano ou da primeira série do ensino médio, dependendo da escola que você estuda, você ainda não estudou reações ácido-base, mas toda reação ácido-base vai produzir água e vai sobrar um sal, que pode estar dissolvido na água ou pode estar insolúvel na água. Mas, em geral, grosseiramente, sempre ácido mais base vai formar sal e água. Então, eu quero que vocês observem a equação para a gente poder fazer a leitura. Na frente do ácido sulfúrico não tem número. Então, é número 1. Toda vez que não tiver escrito um número, um símbolo do elemento, é número 1. Então, a gente tem que 1 mol de ácido sulfúrico reage com 2 mols de hidróxido de sódio, produzindo 2 mols de água e 1 mol de sulfato de sódio. Então, esse mais antes da seta significa reage com. A setinha significa produzindo, formando. E o mais depois da seta, ele significa E, como se fosse só uma conjunção mesmo. Então, 1 mol de ácido sulfúrico reage com 2 mols de hidróxido de sódio, produzindo 2 mols de água e 1 mol de sulfato de sódio. Para quem é aluno do nono ano e da primeira série, deve estar pensando, que diabo é esse trem de mol? Que porcaria é essa de mol? Olha, gente, mol é uma quantidade muito utilizada em química. Eu não vou antecipar o conceito formal de mol para vocês. Por enquanto, eu quero que vocês gravem o seguinte. Mol é uma quantidade. É uma quantidade de matéria, que a gente usa bastante em química. Para os alunos da segunda série e da terceira série, vocês já estudaram, então vocês já têm uma noção do que é esse conceito de mol. Para alunos da nona série e primeira série, por enquanto, para vocês, só pensem que mol é uma determinada quantidade. Então, esses números que vêm na frente, no caso, o 2 na frente do NaOH, o 2 na frente do H2O e o número 1 na frente do H2SO4 e do sulfato de sódio, o Na2SO4, nós damos o nome para isso de coeficientes estequiométricos. Então, esses coeficientes estequiométricos são os valores, são os números que você coloca na frente de cada substância para a equação ficar balanceada. Então, gente, esses conceitos que a gente acabou de discutir, todos são pré-requisitos para iniciar o balanceamento. Então, você precisa saber diferenciar quantos elementos tem numa substância, você saber contar a quantidade de elementos que tem em cada substância e entender o conceito de equação química, o que é reagente e o que é produto. Então, nessa primeira parte do vídeo, a gente vai ficar só nisso. A próxima parte do vídeo, que é a parte 2, a gente vai efetivamente balancear as equações e eu vou mostrar alguns casos rápidos de como esse balanceamento é aplicado dentro da questão dos vestibulares. Onde que a gente usa balanceamento nos vestibulares? Então, até a parte 2 para vocês. Adiós e até mais ver.